Olá! Recebo você com grande alegria na minha casa de praia. Com toda a minha experiência, tenho valiosas lições para compartilhar. Juntos, embarcaremos em uma jornada emocionante que certamente tocará seu coração. Esteja preparado para se encantar com a história das 3 pequenas árvores e a inspiradora lição que elas nos ensinam. Imagine-se em um bosque tranquilo, cercado por árvores majestosas. Lá, no meio da natureza exuberante, vivem 3 pequenas árvores com sonhos grandiosos, mas a vida nem sempre segue os planos que imaginamos. As 3 árvores enfrentam desafios inesperados e seus destinos tomam rumos surpreendentes. Ao longo dessa história comovente, você entenderá o verdadeiro significado da vida. Já se perguntou qual o seu verdadeiro propósito na vida? Já sentiu que as coisas não estão acontecendo como você planejou? Então, o que tenho para contar é para você. Em uma cidade pacata, onde os dias passavam devagar e a natureza parecia estar em constante harmonia, havia 3 pequenas árvores que se destacavam. Elas estavam plantadas lado a lado, num belo campo verdejante, e desde muito jovens compartilhavam entre si os sonhos sobre o que desejavam se tornar quando fossem grandes. A primeira árvore, com seus ramos finos e folhas brilhantes, costumava olhar para o céu estrelado todas as noites. Ela se encantava com o brilho das estrelas e sonhava em ser algo grandioso, algo que pudesse guardar preciosidades. "Quando eu crescer, quero ser um baú", disse ela. "Não um baú qualquer, mas o mais precioso do mundo, repleto de tesouros inestimáveis. Estou disposta até a ser cortada para que esse sonho se realize." Sua voz, ainda que jovem, carregava uma determinação que impressionava as outras árvores. A segunda árvore, um pouco mais robusta e com folhas que dançavam ao som do riacho próximo, suspirava enquanto observava a água fluindo. "Eu quero ser um grande navio", declarou. "Quero cruzar os mares, transportar reis e rainhas e viver aventuras extraordinárias. Quero sentir a brisa do oceano e o sal na minha madeira sendo parte de histórias épicas." Seus olhos brilhavam com a visão de sua futura grandeza, e ela parecia já ouvir as canções dos marinheiros em suas travessias. A terceira árvore, mais alta que as outras 2, ficava voltada para o vale e apreciava a vista do horizonte. Diferente das suas amigas, seu sonho não envolvia movimento ou transformação. "Eu quero ficar aqui mesmo", disse ela, com uma tranquilidade serena. "Quero crescer tão alto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos para o céu e pensem em Deus. Quero ser um símbolo de esperança e fé, um ponto de referência que inspire todos a se conectarem com algo maior." Sua aspiração era profunda e espiritual, refletindo um desejo de permanecer e ser contemplada. Os dias passavam e essas árvores continuavam a crescer, nutridas pela terra fértil e pelo carinho com que eram cuidadas. Cada uma mantinha viva a esperança de um dia ver seu sonho realizado, acreditando firmemente que o destino as levaria exatamente onde queriam estar. Em meio à natureza exuberante daquela cidade, esses sonhos floresciam, alimentando as conversas entre as árvores e criando um vínculo ainda mais forte entre elas. Mas o destino, como sabemos, tem maneiras misteriosas de se desenrolar. E aquelas 3 árvores, com seus grandes sonhos e aspirações, estavam prestes a descobrir que a vida é cheia de surpresas e que, às vezes, os maiores desejos podem se realizar de formas completamente inesperadas. Muitos e muitos anos se passaram. Certa manhã, a calma da floresta foi interrompida pela chegada de 3 lenhadores. Carregavam consigo machados pesados e olhares determinados. Eles não vinham para admirar a beleza das árvores ou para escutar suas aspirações. Seu objetivo era claro e pragmático: cortar madeira para seus projetos. Mas os lenhadores não costumam ouvir, muito menos entender sonhos. Que pena! A primeira árvore da fila, sonhando em se tornar um baú magnífico, foi a primeira a sentir o gélido toque do machado. Cada golpe ecoava em seu interior, uma mistura de dor física e uma estranha expectativa. Enquanto despencava ao chão, seus galhos majestosos se rendiam à gravidade.
Ela se lembrava das noites sob o céu estrelado quando sonhava com os tesouros que um dia protegeria. Imaginava-se adornada com metais preciosos, guardando segredos inimagináveis. Mas o destino tinha outros planos. Em vez de ser levada a um artesão habilidoso que a transformaria em um baú reluzente, ela foi carregada para uma fazenda modesta. Lá, nada de ouro ou joias a esperava, apenas a rústica simplicidade da vida no campo. Sua madeira nobre foi talhada e moldada, não para abrigar riquezas materiais, mas sim para alimentar os animais da fazenda. Transformada em um coxo de feno, a árvore sentiu o brilho de seus sonhos se esmaecer diante da realidade humilde de sua nova vida. A madeira que antes sussurrava promessas de grandeza, agora se via cercada por focinhos famintos e mugidos sonolentos. O perfume doce do feno substituía o aroma inebriante das especiarias que ela imaginava guardar. A segunda árvore, que sonhava em viver grandes aventuras, que desde pequena imaginava navegar por mares bravos, sentir a força das ondas e carregar reis e rainhas em seus galhos robustos. Ela queria desbravar terras distantes, viver histórias emocionantes e ser lembrada por suas conquistas épicas. Mas quando o machado a atingiu, a árvore sentiu seus sonhos se desfazerem. Em vez de se transformar em um navio imponente, ela foi moldada em um simples barco de pesca. Dia após dia, navegava em águas tranquilas, transportando peixes frescos e histórias simples dos pescadores. O sol quente e a brisa salgada se tornaram seus companheiros constantes. A cada amanhecer, a árvore olhava para o horizonte, imaginando os navios majestosos que exploravam o mundo. Sentia um pouco de tristeza por não viver seus sonhos grandiosos. A terceira árvore, com raízes profundas na montanha e galhos que tocavam o céu, sempre sonhou em ser um símbolo de fé para as pessoas. Ela imaginava-se como um farol, guiando os perdidos e inspirando esperança em seus corações. Mas novamente o destino tinha outros planos. Quando o machado a atingiu, a terceira árvore sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Seus galhos, antes majestosos e apontando para o céu, agora jaziam no chão, impotentes e quebrados. Sonhos de grandeza e inspiração se transformaram em pó enquanto ela era transformada em vigas grossas e pesadas. Abandonada em um depósito escuro e úmido, a terceira árvore se viu rodeada por outras madeiras sem vida. A solidão a consumia, e a esperança de se tornar um farol de fé se esvaía a cada dia. O futuro que ela tanto ansiava parecia ter se perdido em meio à escuridão do depósito. Mas no fundo de seu coração, uma pequena chama ainda ardia. A árvore recusava-se a desistir completamente do seu sonho. Mesmo em meio à desolação, ela buscava um novo significado para sua existência. Cada uma das árvores, agora em seus novos papéis, carregava um peso no coração. Por que, após tanto tempo nutrindo sonhos grandiosos, acabaram em destinos tão modestos? A primeira, que tanto ansiava ser um baú luxuoso, agora se via como um simples coxo de feno. A segunda, que imaginava navegar mares tempestuosos, se contentava em transportar peixes em um modesto barco de pesca. E a terceira, que aspirava a ser um símbolo de fé no alto da montanha, se encontrava em um depósito escuro e sem vida. A tristeza as consumia, incapazes de compreender por que seus sonhos não se concretizaram da forma que imaginavam. A grandiosidade que tanto almejavam parecia ter se esvaído, deixando para trás um vazio que as angustiava. Todos os dias, as três árvores perguntavam-se tristes: por que teve que ser assim, Senhor? Embora as árvores não pudessem prever, seus destinos, embora distintos dos sonhos originais, guardavam significados ainda mais profundos. A simplicidade de suas novas formas escondia a grandiosidade dos papéis que estavam prestes a desempenhar. A história delas estava longe de terminar, e cada uma, mesmo sem saber, caminhava para algo muito mais grandioso do que seus sonhos iniciais poderiam imaginar.
Em uma noite radiante, banhada por estrelas e melodias celestiais, uma jovem mãe colocou seu bebê recém-nascido no coxo de feno. A primeira árvore, que antes se lamentava por sua simplicidade, sentiu uma onda de calor e paz tomar conta de si. Ao olhar para o bebê, seus galhos se curvaram em reverência, e ela compreendeu em um instante que carregava em seu interior o maior tesouro que a humanidade poderia receber. A notícia do nascimento milagroso se espalhou como fogo por palha, e logo pessoas de toda a região se reuniam ao redor do coxo para adorar o bebê. A primeira árvore, que outrora sonhava com riquezas materiais e aventuras grandiosas, agora se sentia honrada por ter sido escolhida como berço para o Filho de Deus. Com o passar do tempo, o bebê cresceu e se tornou um homem sábio e bondoso. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão e perdão tocaram os corações de milhares de pessoas. A primeira árvore, que presenciava tudo em silêncio, sentia uma profunda alegria por ter desempenhado um papel tão importante na história da salvação. Anos se passaram, e a segunda árvore, agora um barco de pesca modesto, continuava a navegar pelas águas calmas. Certo dia, um grupo de homens subiu a bordo buscando transporte para uma nova terra. Entre eles, um homem de olhos claros e presença serena se destacava. Durante a viagem, o homem, conhecido por sua sabedoria e bondade, ensinava parábolas e histórias aos demais passageiros. Suas palavras eram como bálsamo para suas almas, trazendo paz e esperança em meio às incertezas do mar. Uma noite, uma tempestade furiosa se abateu sobre o barco, lançando os homens em pânico. Ondas gigantescas batiam contra o casco, ameaçando afundá-lo. Os amigos do homem de olhos claros clamavam por ajuda, mas ele permanecia calmo e sereno. De repente, o homem se ergueu e, com uma voz firme e poderosa, ordenou ao mar: "Sossega!" No mesmo instante, as ondas se acalmaram, a tempestade se dissipou e o sol voltou a brilhar. Os amigos, ainda em choque, observavam o mar calmo com espanto e admiração. A partir daquele dia, a segunda árvore compreendeu que o homem que ela transportava era mais do que um simples passageiro. Ele era o Rei dos Mares, o Senhor da natureza, que possuía o poder de acalmar até mesmo as tempestades mais violentas. Com o coração transbordando de alegria e fé, a segunda árvore continuou sua jornada, honrada por carregar o rei em sua humilde embarcação. Sua história se espalhou por todos os cantos do mundo, inspirando as pessoas a acreditarem no poder da fé e na bondade do Rei dos Mares. O tempo se passou e a terceira árvore, agora parte de um depósito escuro e úmido, observava os dias passarem com tristeza. Ela ainda sonhava em ser um símbolo de fé para as pessoas, mas sua realidade era dura e monótona. Em um dia particularmente sombrio, a terceira árvore presenciou uma cena que a deixou ainda mais desolada. Homens rudes e impiedosos a ergueram do chão e a transformaram em uma cruz. Em seguida, pregaram nela um homem magro e fraco que parecia ter sofrido muito. A terceira árvore sentiu uma dor profunda ao ver o homem sofrendo. Ela não compreendia por que alguém tão bom e inocente seria condenado à morte. A tristeza a consumia, e ela se questionava sobre o significado da vida e da fé. No entanto, 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. O homem que havia sido crucificado ressuscitou, e a notícia se espalhou como a velocidade da luz. O mundo que antes estava em luto se encheu de alegria e esperança. As pessoas celebravam a vida e a vitória do bem sobre o mal. Naquele momento, a terceira árvore finalmente compreendeu seu verdadeiro propósito. Ela não era apenas uma simples madeira, mas sim um símbolo da redenção da humanidade. O homem que havia sido pregado nela era o Filho de Deus, Jesus Cristo, e sua morte e ressurreição significavam a salvação para todos os seres humanos. A partir daquele dia, a terceira árvore se tornou um farol de fé e esperança para o mundo. Todos que a olhavam se lembravam do sacrifício de Jesus Cristo e da promessa de vida eterna. A tristeza e a dúvida que antes a dominavam foram substituídas por uma profunda paz e alegria. A história da terceira árvore
nos ensina que Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo grandioso e positivo. Sua fé e esperança nos inspiram a superar os desafios da vida e a acreditar em um futuro melhor. As 3 árvores, com seus sonhos grandiosos e expectativas elevadas, viveram jornadas inesperadas. Cada uma, à sua maneira, encontrou um destino muito mais profundo e significativo do que jamais imaginaram. O coxo de feno, símbolo da humildade e da simplicidade, acolheu o maior tesouro da humanidade, o Filho de Deus. O barco de pesca, em sua modéstia, transportou o Rei dos Mares, acalmando tempestades e inspirando fé. E a cruz, símbolo de sofrimento e morte, tornou-se o farol da redenção, um marco da vitória da vida sobre a morte e do amor sobre o ódio. A história delas nos convida a uma profunda reflexão. Nem sempre nossos sonhos se realizam da maneira que desejamos. Mas isso não significa que eles não tenham valor ou que Deus não tenha um plano melhor para nós. Muitas vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na vida são apenas parte de um processo maior de aprendizado e crescimento. Eles nos tornam mais fortes, mais sábios e mais resilientes. Por isso, é importante ter fé e esperança, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou sem sentido. Deus está sempre no controle, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Lembre-se, Ele sabe o que faz. Confie em seus planos, mesmo que você não os compreenda completamente. Abrace a vida com gratidão e esperança, e saiba que o melhor ainda está por vir. A história das 3 árvores e a jornada de Jesus nos tocam profundamente. Elas nos ensinam sobre a fé, a esperança e o amor, e nos inspiram a viver uma vida com propósito e significado. Se esta história emocionante tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal, onde encontrará conteúdos inspiradores para reflexão e motivação. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares, convidando-os a refletir sobre a mensagem de Jesus e viver uma vida mais plena. Lembre-se, a jornada de luz de Jesus não se limita ao passado, ela continua hoje em cada um de nós. Ao seguirmos seus ensinamentos e espalhando o amor por onde passamos, podemos tornar o mundo um lugar melhor. Aproveita e conheça nossa playlist.